seguinte, eu tenho visto algumas postagens no grupo em relação aos duendes, muitas eu não respondo porque é muita coisa, mas tem muita coisa errada sendo divulgada. Então eu selecionei uma pergunta para hoje e vou responder, e vou tentar fazer isso aí, ou uma vez por semana, ou uma vez a cada 2 semanas, de acordo com o tempo, tá? Mas o que me chama muito a atenção é algo que eu vejo muito repetido aqui no grupo, e também as pessoas me perguntam no privado, que é sobre alimentar doentes. Eu vou ter que viajar e eu não vou ter como alimentá-lo. Ou sobre chamá-los de filhinho. Meu filhinho chegou, que eu sou a mamãe dele, eu adotei ele. Ou tratá-los como pets, como se fossem animais de estimação. Tá errado, gente. Não façam isso. Isso significa que se eu fiz isso até agora, a minha vida vai dar tudo errado? Isso vai fazer acontecer alguma negatividade? Não, não vai. Mas por que eu estou dizendo para não fazer isso? Porque isso só afasta a energia. A gente precisa estar com a cabeça muito boa quando a gente trabalha com elementais. A gente precisa saber separar o que é realidade e o que é coisa da nossa mente. Porque isso é algo que eu sempre falo. A nossa mente, ela cria o universo em que a gente vive. Se a gente cria um universo na mente de negatividade, vai ser esse universo que a gente vai ter. Agora, se a gente cria um universo na nossa mente de positividade, vai ser o de positividade que a gente vai ter. Um exemplo que eu sempre dou. Imagine que você more numa casa que você adora. Uma casa grande, uma casa linda, e você adora essa casa. E aí um dia você encontra uma pessoa que já morou nessa casa, por acaso, e ela diz para você que a casa é assombrada, que ela saiu da casa justamente em função disso. Ótimo. Pode ter certeza absoluta que a partir do momento em que você ouviu isso, imediatamente você vai passar a ouvir e sentir milhões de coisas que você não ouvia e que você não sentia. Porque alguém falou para você e sua mente colocou aquilo ali como verdadeiro. Aí você vai passar a achar que a coisa ali é assombrada. Vai passar a achar que tem espíritos na sua casa, vai associar qualquer barulho a um espírito, enfim. Pelo fato de você ter escutado alguém falando a respeito de casa assombrada, a sua casa de positividade, vai virar um caos, vai modificar completamente. E é isso que acontece na nossa mente em relação às coisas da espiritualidade, em relação aos doentes. A gente vê tanto no grupo postagens de pessoas falando coisas ruins, coisas desagradáveis, que isso assustam as pessoas. Ou sobre manifestações que muitas vezes não são reais, muitas vezes são coisas da nossa mente. Por quê? Porque a gente fica ansioso, a gente fica aqui no grupo, nossa, que legal, ele se manifestou, que legal, que bacana. Ok. E aí a nossa mente já está preparada e programada em função dessas informações. Para quê? Para que quando chegar o doente da nossa casa, a gente associar tudo o que acontecer à presença dele. E a porta se mexeu um pouquinho, foi o doente. E escutei um barulho, foi o doente. Sendo que essas coisas aconteciam possivelmente antes de você ter um doente dentro de casa, mas você começou a associar a partir do momento em que ele entrou. Eu fiz todo esse prefácio aqui, porque eu acho importante falar, mas indo para a questão de alimento. Os doentes não precisam da gente para se alimentar. Eles são seres da natureza, independentes, que vivem em outra dimensão. Eles vivem entre o plano físico e o plano astral. Eles não estão no plano físico aqui da gente. Então, quando a gente coloca um alimento no altar, é como se fosse um presente, é como se fosse uma troca, é como se fosse uma oferenda, um agradecimento. Não é porque nós estamos alimentando eles para eles não passarem fome. Isso não existe. Eles não precisam dos humanos. A oferenda, o alimento, ela serve como uma troca de relação, para estreitar essa relação. Fiz um pedido, coloco uma oferenda para ele ser realizado. O pedido foi realizado, coloco uma nova oferenda como agradecimento. Agora, o que faz com que as pessoas tratem, os bonecos, os elementais como filhos, como bebês,
ou como pets, ou como criaturas fofinhas. O que faz? É exatamente o fato deles serem representados pelas mãos de artesãos e de artesãs por um prisma mais fofo. As pessoas confeccionam eles muito fofinhos, muito bonitinhos, aí dá vontade de apertar, dá vontade de beijar. E mesmo que sejam lindos, o que precisamos entender é que aquela estética que nós estamos comprando não é a real fisionomia dos duendes. Aquilo é uma estética de quem confeccionou. Mas o que faz a gente ter essa vontade de tratar, de cuidar, vai muito da aparência que ele tem. Ou por ser pequenininho demais, ou porque é fofinho, tem uma carinha fofa, porque os duendes, na realidade, muitos têm um aspecto, inclusive, grotesco, inclusive assustador, que se você olhasse ou se confeccionassem bonecos semelhantes à aparência deles, vocês não tratariam assim. E quanto a criança ver o elemental ou falar que o elemental falou com ela, isso é verdade? Depende. Tudo precisa ser analisado. Tudo dentro da magia precisa ser analisado. A gente tem que tomar cuidado para não entrar numa sequência de crenças, né, por conta de qualquer coisa que acontece, porque senão a gente vai cair num lugar em que a gente acha que as coisas estão acontecendo e aí de repente algo não dá certo, aí vem uma grande frustração, onde na verdade você não estava vivenciando aquilo de fato, e sim você estava acreditando numa realidade que não existia. Então, as crianças elas têm mais facilidade de ver um duende ou uma fada, né, ou qualquer ser da natureza, mais do que os humanos? Sim. Isso significa que só as crianças têm facilidade? Não. Agora, por que a criança? Porque a criança, ela, e não são todas, mas a criança ela tem uma pureza, a criança ela acredita nesse universo fantástico, ela acredita que as coisas sejam possíveis, a criança ela brinca, a criança transforma um controle remoto num telefone, transforma um potinho de sorvete num caminhão. Tudo na criança, na cabeça da criança ganha vida. A criança brincando ali sozinha ou com os amigos, ela tem uma grande capacidade em função da essência pura, em função da criatividade, de criar um universo fantástico. Então, quando a gente escuta uma criança falando em relação aos nossos duendes, não é tudo que a gente tem que levar como real. Ah, mas a criança não mente. Ah, meu filho ou minha filha não mente. Ok. E quando eles dizem que viram alguma coisa em relação aos duendes, eles não estão mentindo, porque de fato eles viram. Mas isso não significa que seja real. Eu, quando era criança, por exemplo, eu conversava com amigos imaginários, eu via coisas, e tem muitas coisas que eram reais e outras não. Eu lembro que uma vez, quando eu era pequena, roubaram uma bicicleta na minha casa e eu escutei os barulhos de madrugada, só que eu achava que eram ETs, porque eu tinha medo de ETs. E tiveram vários momentos na minha infância em que eu achava que tinha visto ETs. E depois, com o tempo, eu fui percebendo que não. Porque a criança, sim, ela entra no mundo de fantasia e acaba vendo coisas que não são reais. Agora, para saber se realmente a criança teve ali um contato espiritual, é preciso analisar os fatos. Por exemplo, uma criança chega e fala assim: mãe, eu vi o seu duende ali sentado na janela. Eu vi o seu duende ali embaixo da cama. Eu vi o seu duende correndo. É real? Pode ser. Mas é muito mais chamativo, muito mais impactante quando você escuta uma criança, por exemplo, contando uma coisa para você que um duende contou para ela e que ela jamais poderia saber. E isso acontece muito. Então eu não estou dizendo que não é real. Eu estou dizendo que é importante investigar os fatos, analisar. Porque senão a gente acaba caindo aí num lugar de acreditar em tudo
E aí a gente escuta um monte de coisa na internet e acredita em tudo, e aí de repente cai num desespero porque alguma coisa não deu certo, justamente porque a gente acredita em tudo, e a gente não gera dentro da espiritualidade, que é uma coisa essencial, que é a capacidade de saber peneirar, de saber entender que existem coisas que são da nossa mente e outras coisas que são reais. Isso não é falta de fé, isso significa experiência, isso significa estudo. Quanto mais você estuda e você aprofunda, mais você se dá conta que existem muitas coisas que são verdadeiras e outras não. Para trabalhar com seres da natureza e com divindades, é preciso ter uma mente mais equilibrada para muita coisa. Porque senão você vai sair acreditando tudo, e aí se der uma coisa errada você vai ficar desesperado com tudo, e aí vão ser aí um misto de emoções, e você vai começar a ficar desesperada. Eu recebo muitas mensagens desesperadas de pessoas que acreditam em várias coisas que não são reais, e aí ficam desesperadas e entram em pânico. E aí, gente, se for para trabalhar assim dentro da espiritualidade, não vale a pena. Por quê? Porque a espiritualidade é justamente um local para centrar, né, as nossas emoções, para nos equilibrar. É um local em que a gente vai se sentir melhor, para trazer mais confiança, para trazer mais autoestima. Não é um local para nos desestabilizar. Então, reflitam sobre isso. Se quiserem saber mais informações em relação aos duendes, tem o meu canal, que eu estou deixando o link aqui em cima. Já tem uma aula 1 disponível lá de graça, falando sobre quem são os duendes. Na próxima quinta-feira eu vou estar disponibilizando uma segunda aula. São conteúdos bem curtos e bem didáticos para tirar a dúvida de vocês.